Bom, deixa eu aproveitar a sua presença aqui, Miro, para a gente falar sobre esse caso do Moise, esse congolês que foi assassinado lá no Rio de Janeiro. Eu queria te ouvir sobre isso, assim, uma investigação que demorou muito para começar, para ter os primeiros resultados. Eu acredito, inclusive, que o que a gente está vendo hoje, a prisão desses três considerados culpados ali pelo espancamento e assassinato, só aconteceu depois de muita pressão que veio pelas redes também, né? Porque muita gente se mobilizou para que essas respostas viessem e essas primeiras ações acontecessem. E tem uma curiosidade também, que a gente pode usar esse caso como exemplo, que é essa questão da cobrança que ele vai fazer ali num quiosque, porque a gente discute tanto a questão da reforma trabalhista, né, Miro? E quem defende a reforma trabalhista diz assim, não, a negociação tem que ser feita do trabalhador direto com o patrão, vamos tirar o sindicato dessa jogada, né? E a gente está vendo aí um exemplo do que acontece quando um trabalhador vai ali negociar direto com um patrão. Então, é para a gente colocar também essa questão trabalhista nessa discussão. São tantas as facetas, né, desse caso. Tem a questão do refugiado, de uma pessoa que foi aceita aqui pelo nosso país, porque estava correndo risco de vida lá fora. E o Brasil falou, não, você pode vir, porque aqui é um país seguro para você. E ele acabou sendo assassinado aqui. Quero te ouvir sobre esse caso. Esse caso é triste, é para acabar com o bom humor de qualquer cidadão com o mínimo de indignação, né? É uma coisa lastimável. Quer dizer, eu vi o irmão dele, né, do Moise, falando, né, nós viemos para cá e fomos bem acolhidos pelo povo brasileiro, somos trabalhadores e saímos do Congo para fugir da morte, fugir da guerra, fugir da miséria, e viemos aqui, meu irmão, que é um trabalhador, morre, né, assassinado. É uma coisa terrível, é a banalização da morte. Infelizmente, nós estamos vivendo sobre o império da banalização da morte, a começar do capeta que ocupa a presidência da República, né? do responsável por essa necropolítica. É isso, é a morte, é o ódio, é a arma, né? Tem que fazer tudo pelas próprias mãos, né? E isso vai se naturalizando, isso vai gotejando no meio do povo, né? Então é dramático, a cena, eu já assisti vários vídeos, é um negócio chocante, né? Muito triste, é a barbárie humana, é a barbárie. Tem que investigar para ver exatamente o que houve, né? Já chegou a falar que seria o dono do quiosque, mas o dono do quiosque parece que nem estava lá, né? Então tem que se investigar para a gente também não entrar naquela escandalização que leva a um punitivismo sem base, sem apuração, tal. Tem que investigar, né? Pela cena dá para perceber que não foram só 3, foram mais, né? Com uma sede, com um ódio impressionante, uma covardia, um ato de covardia impressionante, né? Então tem que investigar inclusive essa situação das milícias. Aquilo lá é uma região de milícias, né? E as milícias é isso, as milícias cobram por internet, cobram por gás, cobram por segurança de estabelecimentos, né? Tem que investigar. Então, eu não antecipo nada sobre as razões desse negócio. É uma coisa da barbárie mesmo, que a sociedade está sendo empurrada cada vez mais para isso, né? Então, investigar. Tem esse lado que você levanta ele foi fazer uma reclamação trabalhista, né? Podia mandar essa conta também para o Michel Temer, né? Michel Temer foi o responsável pela deforma trabalhista, que aquilo não foi uma reforma. A gente, quando fala reforma, sempre pensa coisa boa, né? Vamos reformar a casa, vou pintar, né? Ali foi uma deforma, foi uma destruição, que no meio da destruição de cerca de 20 direitos trabalhistas, 200 direitos trabalhistas, no meio daquela destruição estava um contrabando que era destruir a justiça do trabalho, o direito do trabalho e o movimento sindical, né? Estava esse contrabando. Então, no meio da reforma trabalhista, foi feita uma reforma sindical que anulou a justiça do trabalho, né? Que anulou o direito do trabalho e que anulou os sindicatos, inclusive asfixiando financeiramente os sindicatos, né? E o papo era, não, essa mudança, essa deforma vai criar 2 milhões de empregos em 2 anos e 7 milhões de empregos em 5 anos. Pura mentira, pura falsidade. E também o papo era porque isso desengessava, né? Se o trabalhador entrar com o processo, ele tem que arcar com as custas do processo,
Por isso que diminuiu tanto o número de processos trabalhistas, né? Todo mundo com medo, né? E que isso, então, era a liberdade. Realmente, a liberdade. A liberdade da forca com o enforcado. É a liberdade da forca com o enforcado. É o caso do Moise, né? Ele vai reclamar sem nenhuma proteção, vai reclamar e pode, em função disso, ter sido assassinado, né? Cruelmente, né? Uma barbaridade. Né? Esse é o processo de degradação do trabalho, né? Essa degradação do trabalho que vem para quem era CLT, perdeu direitos e perdeu a ação sindical, perdeu a ação coletiva. Para quem nem é CLT e hoje está totalmente abandonado, você vê essa situação dos entregadores. É uma situação... É isso, outro dia morreu um menino da RAP, né, um entregador de comida da RAP, que o supervisor lá da RAP, a primeira pergunta que ele fez foi: mas ele, antes de morrer, ele entregou o que ele tinha que entregar? Como assim? Como assim? Né? Então, é essa degradação do trabalho que vai gerando cenas desse tipo, lamentáveis, tristes, é a barbárie. Né? É por isso que muita gente tem levantado, né? A eleição desse ano é a eleição da civilização contra a barbárie. Se a gente seguir nessa toada da barbárie, se a gente seguir nessa toada da política da morte, né? Do ódio, né? Da desregulamentação de tudo, de retirar direitos e tal, a civilização vai indo para as cucuias, nós vamos ter que conviver com cenas como essa, tristes, chocantes, revoltantes, desse trabalhador congolês. É triste. É tristíssimo. Eu tenho lido, inclusive, sobre essa questão da normalização da violência, né? E me parece que ela já está até normalizada, né? Não é um processo. Essa normalização já está posta. O que a gente precisa é desnormalizar. É tornar de novo escandaloso episódios como esses, né? Puxa vida. Miro, sempre um prazer te receber. Tenha uma boa semana, viu? Um beijo para você e até semana que vem. Beijão. Bom trabalho aí, Thalita. Tchau, tchau. Dê um beijão na Tânia. Obrigada. Para você também. Beijão. Tchau, tchau. Beijo, Miro.